mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso programa Saúde e Terapia. Hoje eu e o meu amigo Eliandro, terapeutas integrativos, escolhemos trazer para você um assunto muito interessante que conversa totalmente com as práticas integrativas e complementares. E eu vou deixar que o Eliandro explique um pouquinho para a gente o que é esse assunto. O título, né? Sim, são doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, isso. Bom, as doenças psicossomáticas, elas estão ligadas ao corpo e à mente. Antigamente, muitas pessoas falavam e separavam isso, né, Carla? Então, eu vou no médico para cuidar de um problema respiratório, de uma alergia, e eu estou com uma arritmia no coração, alguma coisa nesse sentido. Mas quando chegava no médico, o médico fazia todos os exames e percebia que não tinha nada. Fisicamente, Né, os exames não acusavam nada. E aí a gente começou a entender que muitas dessas doenças, né, que aparentemente eram doenças, mas eram sintomas, Perfeito. Elas estavam na nossa mente. Devido a estresse, ansiedade, uma série de coisas que a vida vai trazendo pra gente. Então, quando a gente fala de psico, a gente está falando de psique, de mente, que está ligado à alma. Muitas pessoas levam para esse lado, né? E somáticas são os sintomas no corpo. Isso. E aí, da evolução dessa percepção, né, foram criadas atividades científicas mesmo, com a intenção de estudar isso. Sim. E a primeira delas foi a psicossomática, né? É uma criação, se não me engano, dos anos 70, 60, por aí assim, em que isso começou a ser estudado e colocado em parâmetros, né, para que se validasse essa informação. E atualmente a neurociência, que é a nossa paixão, né, que a gente está sempre estudando, a gente sempre fala sobre isso, ampliou a área de estudos, trazendo um nome enorme para essa ciência ou área de estudos, né? Que é a psico, neuro, endócrino e imunologia. A gente está aí com 4 sistemas importantíssimos, né? O sistema emocional, psicológico, o neurológico, propriamente dito, que é a parte física, né, do nosso cérebro. Também o imunológico, que é muito importante, e o endócrino, porque as nossas glândulas fora de controle levam a um adoecimento realmente bastante sério. Sim, sim. E existem diversas formas da gente entender isso, porque assim, pode ser causado por estresse, ansiedade e tantas outras questões, mas também pode ser uma coisa hereditária que vem da família. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe tinha muito dor de cabeça ou enxaqueca e tal, a pessoa pode ter também lá na frente algum sintoma bem parecido. Certo. E isso começa com uma enxaqueca e depois começa a vir outras questões aí. Por isso que é a soma, né? É a soma dos sintomas que vão, se você não trata, ele acaba virando de verdade uma doença. Nem tudo está na mente. Às vezes realmente a gente fica doente, né? Então não é tudo que está na mente. Entretanto, se a gente for realmente pesquisar bem profundo, você vai ver que a grande maioria dessas doenças, alergia, gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, a grande maioria dessas doenças que se transformam em doenças são sintomas psicossomáticos, né, que somados e não tratados fazem com que de verdade isso vire uma doença. Então precisa de pesquisa. Inicialmente, o que a pessoa precisa fazer? Ir ao médico e fazer todos os exames, né, para verificar como é que está realmente o funcionamento dos órgãos internos, né? Não apareceu nada, aí é hora de procurar o psicólogo, as terapias integrativas, porque as emoções estão ali muito afloradas e se não forem cuidadas, estabilizadas, aí sim isso pode se transformar numa doença bem grave. E numa situação crônica, né, que a própria medicina ocidental reconhece que ela é incapaz, no sentido assim ela pode aliviar os sintomas, mas quando a doença se torna crônica, muito pouco a medicina ocidental tem a oferecer, né? A gente sabe, por exemplo, se é uma ansiedade crônica, se é uma depressão crônica, o que se usa são estabilizadores do humor, né? Remédios medicamentos, né, que vão dar uma ajuda, um suporte químico super importante, né? A gente sempre deixa isso bem claro, como você falou, primeiro pesquisa. Agora, os neurocientistas, né, esse novo olhar, que na verdade é mais integrativo,
negativo do que qualquer outro olhar que a humanidade já viveu, também diz o seguinte: ainda bem que as suas emoções, o seu sistema límbico te dá um aviso. Porque às vezes a gente passa por situações e não percebe, né? Não identifica sequer as emoções. Verdade. E a gente já sabe disso porque na nossa prática a gente tem uma condição de avaliar uma emoção que a própria pessoa às vezes desconhece. O corpo fala, né, Carla? Sim, sim. E isso muitas vezes foi tido como uma fala boba, né? Uma fala assim de, isso é mistura de informações esotéricas, alguma coisa assim. E as ciências, esse olhar científico, mostra que é muito importante que a gente dê atenção, porque a gente é uma coisa só. O corpo e a mente trabalham em vias de mão dupla, né? Então, se a gente está com um sintoma físico, não custa dar uma pesquisada na sua parte emocional. E exatamente para que você não precise cuidar da doença física, né? Você pode evitar. Eu só queria complementar uma coisa quando a gente fala das doenças dos nossos antepassados, que tem tudo a ver com essa questão psicossomática. Perfeito. Uma nova também, recente ciência, que é a epigenética, ela nos dá uma carta de alforria em relação às doenças hereditárias. Eu posso sim carregar um marcador por conta da minha constituição genética, né? Perfeito. De um pai, de uma mãe, de um tataravô até, que vem... Algumas doenças, inclusive, pulam uma geração, né? E sempre se manifestam depois. E esse marcador jamais se manifestar. Ou seja, eu não sou escravo de ter herdado aquele problema. A minha escolha no estilo de vida e também na minha escolha, no meu trabalho emocional, vai determinar muito da minha saúde. Nossa, que legal isso que você falou. E é exatamente assim, não existe nada concreto, né? Não importa pré-determinado se o meu pai teve, se a minha mãe teve, se o meu avô teve. E aí as pessoas ficam doentes achando que vão ter porque o pai teve ou a mãe teve. E isso é um grande erro. E o que você disse é uma das coisas que todo mundo precisa entender. Que qual é o teu comportamento quando você está pensando. Se você pensa demais nisso, você sofre demais com isso, a tendência de você ter a mesma coisa é muito grande. Mas se você tiver qualidade de vida, né? Se tiver principalmente um bom sono, uma boa qualidade de sono, se tratar, fazer atividade física e tiver pensamentos positivos, e a gente fala assim, poxa, Leandro, mas é muito clichê isso que você fala, pensamento positivo e tal. Ué, mas o que é melhor? Você tentar ter pensamentos positivos, atividades positivas, ações positivas, ter fé, né, em coisas positivas do que ficar remoendo coisas negativas que vão de verdade direcionar essas células e todas essas emoções para aqueles pontos que na verdade não precisam ser direcionados. Porque se você pensa muito sobre essas coisas negativas, você está direcionando, por mais que você ache que não, o problema para você. Não, eu não tenho dúvida. Eu sou uma estudiosa da física quântica, uma completa iniciante, porque é um mundo completamente novo. E o que a gente aprende nessa área de estudos tem tudo a ver com a neurociência, que também... E só para a gente explicar, o pensamento positivo também virou clichê, mas pelo mau uso dele. São pessoas que assim nunca fazem nada e mentalizam. Nossa, eu vou pegar vou pegar a reta aqui de Teresópolis e não vou achar um sinal fechado. Coisas imediatas, coisas que estão fora do nosso controle. O pensamento positivo tem que ser determinado para nós. Exatamente. É o que eu posso conduzir, que eu vou levar de uma forma positiva, né? Não só reagir aos estímulos, é agir de uma maneira que eu gaste menos energia. Né? Nós temos conversado muito sobre isso, inclusive com os nossos interagentes, né? Que a gente chama de... Os pacientes são nossos interagentes, porque a gente troca com eles informações. Não adianta você focar num sentimento e ficar ressentido, né? Sentir de novo e trazer de novo. Se tem que separar, se afastar de uma situação ou de uma pessoa que te causa alguma situação, ok. Mas pense positivo e reaja de uma maneira positiva de uma situação. Por quê? Suas células vão agradecer. A gente gasta muita energia quando a gente se dedica a coisas que, no final das contas, envenenam a gente até fisicamente, né? Perfeito, perfeito.
E o ambiente que a gente vive, né, muitas vezes faz com que a gente fique remoendo do jeito que você falou. Mas, de novo, fortalecendo o que você disse, não vai resolver você ficar remoendo tudo aquilo. Então, uma das coisas que a gente já falou anteriormente é perdoar isso, né? Deixar passar, se desculpar. E às vezes o perdão não tem que ser para a pessoa, mas o perdão tem que ser para você, porque você foi mais uma vítima daquele ambiente, né? E você tem o que a vida te deu de mais valioso, que é a própria vida. Então, aproveite a tua vida da melhor forma possível, pensando positivo, tendo ações positivas contigo e com os outros. Não é porque você sofreu, que alguém te fez sofrer, que você também tem que replicar isso fazendo os outros sofrerem, porque você também vai sofrer com aquilo. E tudo isso é uma soma. De várias coisas ruins, sentimentos ruins, de ressentimento, de raiva, né, de achar que a grama do vizinho é mais verdinha do que a sua. E na verdade não é, todo mundo tem problema. A verdade é como a gente lida com esses problemas. E se entender, quando a gente fala de terapia integrativa, é isso, né, Carla? As pessoas vêm aqui para elas se conhecerem. Exato. Esse é o grande posicionamento. É o primeiro grande passo, né? Para uma... O que eu vou fazer lá no Eliandro? O que eu vou fazer lá na Carla? Você vai começar um trabalho de autoconhecimento para a sua vida. E o autoconhecimento, a gente também já falou isso em outras vezes, ele é libertador, de verdade. Então, começa aqui e vai continuar depois para toda a sua vida. Né? Porque como a própria oração diz, é orar, mas ter ação, é fazer. Né? Não adianta você só ficar ali orando, e isso é muito bom. A fé é uma das coisas que nos cura, que nos trata, entretanto, ela precisa de atitude. Até quando a gente está orando por uma cura, como você falou, a gente está pensando positivo. Não é? Você está ali ciente com a sua fé, com o seu coração, com a sua espiritualidade, acreditando que um poder superior vai te ajudar, né, a melhorar. Então isso é um pensamento positivo. Aí você fuma, bebe, fica na balada, se alimenta mal, não vai ter oração que ajude, né? Não a gente vai. Precisa realmente fazer. Não vai. Então nesse olhar da psicossomática, nesse olhar da integração de corpo e mente, ele combina muito, né, como eu disse na abertura, muito com a visão das práticas integrativas. Porque quando o interagente vem nos procurar dizendo até de um problema físico, a gente sempre dá uma pesquisada em como é que anda o humor, como é que anda a convivência familiar, né? Como é que anda o próprio auto-amor. E às vezes a gente consegue descobrir uma coisa que a própria pessoa não percebia, que está trazendo para ela um peso maior do que ela precisa carregar. E não é incomum que a gente faça aqui avaliações, né? E a pessoa fala, cara, eu achei que eu já tinha resolvido isso. E nem sempre a gente tem tanta facilidade. Então, reforçando o que você falou, se você tem um sintoma físico agudo, corre para o médico, é preciso que você investigue. Mas não esqueça de que você é um corpo, mente, espírito, alma, né? Energia na visão da física. Você é um ser complexo. Então não adianta você botar um band-aid num machucadinho e não descobrir por que aquilo não sara. Né? A gente tem pessoas que às vezes não ficam boas e outras que nada abala. Porque, como diz esse nome grande que eu falei, psiconeuroendocrinologia, a nossa mudança mental promove uma cascata de neurotransmissores que vão afetar até a capacidade do nosso corpo de se defender de um vírus, de uma bactéria. E aí a gente tem infecções de repetição. Eu gosto das sugestões de livros, se você me permite. Por favor. Esse aqui é uma coleção, deixa eu mostrar para a câmera. Esse aqui é uma coleção, esse é o 5º livro de uma coleção chamada Metafísica da Saúde. A proposta é exatamente essa, é mostrar para a gente que a saúde é uma questão meta, além da física. Então, ele faz, nesse volume 5, ele trabalha com a questão do sistema ósseo e articular. Quantas pessoas que a gente vê com artrite, artrose, que são doenças que dificilmente a medicina convencional consegue. E quando a gente entende que ali por trás tem uma história de apego, né? Tem uma história de rigidez, que a própria característica física da doença ajuda a gente a entender qual é a origem dela, né? Da onde veio essa formação. Então, é uma visão integrativa, é uma coleção bem antiga e vai trazendo para a gente, casa muito com o olhar da medicina chinesa,
que é uma medicina que também baseada em observação, em que os antigos viam nosso entrosamento com a natureza, a própria característica de algumas doenças, como tem a ver com temperatura, com humor, né? Então a gente tem os 5 elementos da medicina chinesa, que na verdade são os 5 movimentos da natureza que se refletem no nosso corpo, porque a gente reflete, o que a gente entrega em energia, a gente também recebe de volta. Muito bem, Carla. Então, você falou dentro de tudo isso que você trouxe, esse contexto maravilhoso que você trouxe para a gente, você novamente tocou na questão do peso que a gente carrega, né? E a gente pode fazer uma metáfora, por exemplo, com esse copo de água aqui. Se a gente segura esse copo de água por um minuto, 2 minutos, 1 hora, a gente consegue, mas a gente já começa a sentir um peso no braço. Se a gente fica 3 horas, 4 horas, o peso aumenta muito mais. Mas se eu ficar o dia inteiro segurando esse copo, ele vai ficar dormente, eu não vou nem sentir mais o meu braço. E é mais ou menos isso que a gente está falando de todas essas doenças. Eu fico guardando, carregando um peso que muitas vezes eu não preciso. Então, a gente precisa lembrar que às vezes a gente precisa baixar o copo. Ou seja, às vezes a gente precisa cuidar da gente, fazer coisas para a nossa vida que vai trazer o bem-estar que a gente está procurando e não carregando um peso que a gente não precisa carregar por toda a vida. E aí eu quero trazer alguns exemplos e técnicas para que as pessoas possam utilizar em casa, pesquisar em casa mais profundamente. A primeira delas é o Mindfulness. Mindfulness é uma técnica criada em 1970 por um médico nos Estados Unidos chamado Jon Kabat-Zinn. Ele era um médico psiquiatra e ele foi para um hospital de psiquiatria e lá ele percebeu que os remédios não resolviam tantos problemas como ele gostaria. Amenizava algumas coisas, mas outros não. E ele sugeriu levar uma técnica que ele chamou de Mindfulness na época, que era atenção plena, por ele já ter estudado e pesquisado sobre meditação e diversas outras técnicas. Ele juntou tudo isso que ele conhecia, criou o sistema chamado Mindfulness, que é a atenção plena. Que é a respiração consciente, é o aqui e o agora, é você perceber o que você está fazendo nesse momento, sentir o que você está fazendo nesse momento e criar uma autoajuda para você com pensamentos positivos, com respirações, exercícios respiratórios de forma concentrada e direcionada. Isso é uma das coisas incríveis quando você de verdade começa a praticar. Uma outra prática é o yoga, por exemplo. Muitas pessoas que praticam yoga e tem outras que não gostam muito, mas é uma ferramenta maravilhosa que trabalha o seu corpo e, de novo, exercícios respiratórios, que é uma outra técnica, e vamos colocar como a terceira técnica, mas ela pode ser até a primeira antes de todas essas, que quando você de verdade faz o trabalho e usa técnicas respiratórias, inspirando profundamente, pensando em coisas positivas e depois na hora de soltar, de expirar, fazendo isso mais lentamente, você está diretamente mexendo com o teu sistema simpático e parasimpático. Isso. Ou seja, você está trabalhando o sistema parasimpático para que tudo ali acalme. Reduz. Além disso, você está fazendo um exercício no nervo vago, que é muito difícil de trabalhar, e os exercícios respiratórios, o yoga e o mindfulness, eles são muito eficientes trabalhando nesse ponto, né, que a gente tem, que é uma ligação entre o cérebro e todo o nosso corpo, que faz muito sentido e é muito importante para que você tenha bem-estar na sua vida. Com certeza. A gente sabe que o corpo físico é o que a gente tem para trabalhar. Então, legal essas técnicas que você sugere, porque através do corpo físico a gente está provocando uma mudança dos nossos sentimentos, das nossas emoções e devolvendo para o corpo físico bem-estar. Perfeito. Olha, né, é sempre um círculo virtuoso, né? Quanto mais a gente está agitado, mais o nosso corpo produz hormônios que vão nos deixar agitado. É uma questão até de sobrevivência, a gente sempre fala, né, da adrenalina. Isso. Eu tenho que fortalecer minha musculatura para correr se tiver um tigre. Hoje não tem tigre e a gente acaba secretando adrenalina por situações que daqui a 5 minutos não vão fazer diferença na sua vida, não é? Então é uma questão mesmo de autocuidado, de autoobservação. Tenho estado triste demais, agitado demais, aborrecido demais, né? Irritado demais. Essa corrida da nossa vida deixa a gente irritado demais.
Então, ferramentas maravilhosas que eu adoro, a atenção plena é maravilhosa. Sim. E tenho certeza que a gente vai respirar melhor agora, porque a gente quer bem-estar, não quer? Exatamente. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo quer bem-estar. Então, a gente fica por aqui. Foi muito gostoso conversar sobre esse assunto, né? Mais uma vez lembrando que a gente é um complexo corpo, mente e espírito. Então, até o próximo encontro e muito obrigada pela sua companhia. Até lá.